Bom, gente, então, continuando, né? O que acontece? Eu falei para vocês que existem 20 só aminoácidos, mais bilhões de proteínas diferentes. E que cada proteína tem uma função específica. A função das proteínas são estreitamente relacionadas à sua estrutura, beleza? Isso é importante de saber. Como que essa estrutura final da proteína ela é formada? Ela é formada por partes. Então vamos pela primeira parte. Estrutura primária. A estrutura primária é a primeira que é formada, né, na célula. O que é isso? É a sequência de aminoácidos. Existem 20 aminoácidos. E a sequência deles é importante, né, para a estrutura primária da proteína. Pode repetir aminoácido? Claro que vai repetir, né? Porque a proteína tem mais de 70 aminoácidos e na natureza só existem 20. Então, lógico que vai repetir vários aminoácidos, né? Mas a sequência deles forma a estrutura primária da proteína. Ela é importante? Ela é essencial. Se de repente trocar um aminoácido aqui por outro aminoácido, a proteína já pode perder a sua função, né? Pode ser que perca a sua função. Então, é muito importante essa estrutura primária, a sequência de aminoácidos da proteína. Já a estrutura secundária, ela obrigatoriamente depende da estrutura primária. Dependendo da sequência de aminoácidos e dos seus átomos e da ligação, né, entre eles, essa estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, ela vai se dobrar, né, em si mesma e pode formar duas formas diferentes, que é a estrutura secundária. Então, ela pode ser dessa forma, que é em forma de hélice, né? Sabem aquelas escadas também arredondadas? Uma forma de hélice, dependendo, né, dessa ligação entre os átomos, ou se não, aquela estrutura primária, ela pode formar essa estrutura aqui, que parece uma folha achatada, né? Então, ou ela é em hélice, gordinha assim, redonda, ou ela fica achatada. Mas, de todo jeito, são estruturas secundárias, forma de hélice ou de folha achatada. Parou por aqui? Não. Ela já vai ter a sua função? Ainda não. Por quê? Porque essa molécula, além de passar pela estrutura primária e secundária, ela vai ter que chegar na estrutura terciária. Essa estrutura terciária que vai ser a responsável pela função de muitas proteínas. Tem proteínas que ainda precisam de uma estrutura quaternária e outras proteínas que já exercem sua função com a estrutura terciária. O que é isso? É o modo que a estrutura secundária dobra sobre si mesma, né? A estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, dobrou uma vez, ficou ou em forma de hélice ou em forma de folha, né, achatada. Essas formas, elas, lógico, elas vão se juntar, né, e vai dobrar sobre si mesma novamente, formando essa estrutura globular. Não é uma estrutura mais de sequência, não é uma estrutura linear, é uma estrutura globular, né? E determina a função da proteína, em muitos casos, em muitas proteínas, certo? Essa função está diretamente relacionada com a forma. Eu vou falar isso para vocês no resto da aula. Ah, mas e a estrutura quaternária? Tem proteínas que têm estrutura quaternária, que é o caso, por exemplo, da hemoglobina, né? Que transporta oxigênio no nosso sangue. A hemoglobina, ela tem essa estrutura quaternária, que é o quê? Vocês estão vendo que são estruturas terciárias, né, globulares, ligadas entre si, né? A hemoglobina tem essas quatro estruturas terciárias, globulares, ligadas entre si. Então, ela precisa dessa estrutura maior, zona, para poder fazer a sua função. Beleza? Resumidamente, então, a gente tem aqui esse desenho que eu acho legal. Ó, estrutura primária. Como que é mesmo?
É a sequência dos aminoácidos. Importante? Sim, essencial. A sequência de aminoácidos começa a dobrar entre si, formando duas formas diferentes, né? Que pode ter na mesma proteína. Obviamente, uma proteína pode ter essas duas formas de estrutura secundária, tanto de hélice como a de folha achatada. E essas estruturas secundárias ainda conseguem dobrar sobre si mesmo, formando essas estruturas globulares, que é a forma terciária da proteína. Aqui no desenho dá até para ver, ó, que tem a estrutura secundária de folha, né, e de hélice ao mesmo tempo, tá? E algumas proteínas ainda vão ter várias dessas, né? Ou algumas dessas cadeias terciárias ligadas, que é o caso da hemoglobina, né? Formando assim a estrutura quaternária para poder exercer a sua função. Ok. Então vamos lá. O que eu falei e que estou falando a aula inteira. Relação entre forma e função é primordial no caso da proteína. E a gente tem um exemplo muito clássico disso, né? Todas as proteínas, elas têm uma determinada forma para ter uma determinada função. Mas o clássico da gente estudar é as enzimas. Por quê? Olha o tanto que fica fácil de enxergar como a forma vai determinar a função da enzima. Olha só. Uma das funções de enzimas, que são proteínas, é a digestão, não é? Digestão de moléculas maiores. O que é digestão? Quebra dessas moléculas. Então, a gente já estudou a maltose, lembram? O que é a maltose mesmo? É um carboidrato, né? A maltose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose, tá vendo? Essas duas bolinhas é a maltose. Qual que é a enzima que quebra a maltose em duas moléculas de glicose? A enzima é chamada de maltase. Então, as enzimas também têm essa nomenclatura, né? Terminação em ase. Se digere a maltose, chama maltase. Se digere a lactose, chama lactase, ok? Então tá. Olha só como que é a forma da maltase. A maltose se liga à maltase, né? E tem um encaixe entre a enzima e o seu substrato. O que é o substrato da enzima? É aquilo que ela vai quebrar, né? O substrato da maltase é a maltose. Tem o encaixe e tem a quebra, ok? A gente chama de modelo chave-fechadura. Por quê? A chave, cada fechadura, né? Ela vai ser aberta por uma chave só. Então, por exemplo, aqui, uma molécula de sacarose, olha como que ela seria, um quadrado mais um redondo. Ela ia encaixar na enzima maltase? Não. A maltase quebra a sacarose? Não. Por quê? Porque ela não é a chave, né, da sacarose, ela é a chave da maltose. Por isso a gente chama de modelo chave-fechadura, certo? Fácil, né? Beleza. Outra função das enzimas é que as enzimas são catalisadores biológicos. O que significa ser um catalisador? É algo que ajuda nas reações químicas. Então, tem enzima que quebra substâncias e tem enzima que não vai quebrar substâncias, mas ela vai ajudar na reação, né? Para a reação acontecer. Por exemplo, uma reação A mais B gerando C, A mais B gerando C. Isso é uma reação química, por exemplo, né? O que a enzima vai fazer? Ela é A? Ela é B? Não. Ela é C? Também não. Mas ela vai ajudar essa reação a acontecer. Por quê? Porque essa reação precisa de uma certa energia de ativação para acontecer, certo?
Naturalmente, essa energia pode ser grande, né? Se você colocar uma enzima, essa energia diminui, então a reação acontece com mais facilidade e mais velocidade. Ó. O caminho da reação sem enzima é mais difícil de acontecer, o caminho da reação com enzima é mais fácil de acontecer e mais rápido. Mas ela não é reagente e não é o produto da reação, ok? Ela só ajuda essa reação a acontecer. Bom, para finalizar então, né? Quais são os fatores que alteram a velocidade das reações? Então, a gente tem a concentração da enzima. Quanto maior a concentração da enzima, mais rápido vai ser a reação. Concentração do substrato. Se tiver muito substrato para pouca enzima, a velocidade da reação vai ser menor, né? Temperatura influencia e pH influencia também. Por que que vai influenciar? Olha só, cada enzima ela tem uma temperatura ótima para funcionar. Por exemplo, as enzimas do nosso corpo, elas funcionam na temperatura ideal de 36, 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo, né? Se aumentar muito a nossa temperatura, elas podem não funcionar, porque elas podem desnaturar. Se diminuir, a mesma coisa. O pH, a mesma coisa. Tem enzima que funciona em pH ácido no estômago, por exemplo. Tem enzima que funciona em pH básico, né, do intestino, no duodeno, certo? Então, como assim, né? O que é desnaturação das proteínas? A desnaturação das proteínas é quando a proteína ela perde a sua forma, e ela perdendo a sua forma, ela logo perde a sua função. Vamos dar um exemplo aqui da clara de ovo. A clara de ovo não é daquele jeito crua, né, meio melequenta, transparente, é a clara de ovo, é a albumina. Se você coloca ela na frigideira e frita, né, aumenta a temperatura. O que que vai acontecer? Ela muda a forma, né? Em vez dela estar daquele jeito, melequenta, transparente, ela fica sólida e branca, né? A gente vê a desnaturação da proteína. E aí ela perde a sua função. Aqui dá para ver uma enzima, né? Aumenta a temperatura, muda a forma e muda a função. Essa desnaturação ela pode ser reversível ou não reversível. No caso da clara de ovo, ela é irreversível, não dá para você congelar de novo aquela clara frita, né, e voltar a ser como se fosse crua, irreversível. Mas algumas proteínas e enzimas do nosso corpo, né, elas podem se desnaturar e depois voltar ao normal, né, dependendo da temperatura do pH, certo? Então é isso, gente. Essa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato. Bom dia!